Olana inicia a conversa com um elogio e após ela agradecer, ele se apresenta e pergunta o nome dela. Quando ela diz o nome, ele responde que é um prazer conhecê-la e pergunta se ela é natural de Miami. Ela confirma e ele menciona que acabou de se mudar para a cidade. Ela acha interessante e ele pergunta como está sendo o dia dela. Ela responde que está indo bem. Olana diz que gostaria de vê-la novamente, que gosta do que vê, mas ela diz que tem namorado e pede desculpas. Ele questiona se ela não pode fazer novas amizades e quando ela nega, ele pergunta o motivo. Ela começa a explicar, mas ele interrompe e pergunta se o namorado dela não permite. Ela confirma e ele comenta que isso mostra que o namorado é inseguro. Ela argumenta que isso não significa que ele seja inseguro. Olana diz que se for assim, o namorado dela não deixará que ela tenha amigos, parceiros de negócios ou algo parecido, e que um bom namorado deveria ajudá-la a crescer. Ela entende o que ele está dizendo, mas afirma que não gostaria que ele fizesse isso com ela, então ela também não fará isso com ele. Ela menciona que não permitiria que ele tivesse amigos. Olana pergunta por que não e ela responde que simplesmente não gosta disso. Ela diz que agora não é um bom momento e Olana respeita, dizendo que foi um prazer conhecê-la e ela retribui. Quando ela muda de ideia e volta, Olana pergunta o que houve. Ela quer saber para onde ele está indo e ele diz que estava passeando quando a viu e resolveu parar. Ela pergunta se ele quer sair para comer algo, mas ele lembra que ela disse que não podia nem ter amigos. Ela concorda, mas diz que o namorado não precisa saber. Olana diz que ela parecia ser fiel e que não poderia ter amigos, e ela admite, mas diz que se interessou por ele. Ele pergunta o que mudou tão rápido e ela responde que ele parece ser uma pessoa legal. Ela pergunta se pode entrar no carro e ele questiona o porquê. Ela diz que gostaria de almoçar com ele para se conhecerem melhor. Ele pergunta se ela quer almoçar com ele e ele confirma. Ele quer saber por que só agora e ela responde que ele parece ser uma pessoa legal e lembra do que ele disse sobre estar com alguém que a ajude a crescer. Ele esclarece que não quis dizer que eles poderiam ser parceiros de negócio, mas que o namorado dela pode estar afastando oportunidades. Ela diz que resolveu reconsiderar e ele também decide reconsiderar, dizendo que ela não deveria fazer isso com o namorado. Mais uma vez ela sugere que saiam para almoçar e conversarem, mas ele pergunta se ela está filmando. Ela ri e nega e ele finalmente concorda. Assim que ela entra no carro, ele pergunta o que houve e ela diz que nada. Ela pergunta de onde ele é e ele responde que é de Nova York e que acabou de se mudar para Houston. Ele também pergunta de onde ela é e ela diz que é de Miami. Olana pergunta há quanto tempo ela está no relacionamento e ela responde que há 3 anos. Ele questiona se ela está disposta a arriscar o relacionamento por alguém que acabou de conhecer e ela admite que pensa em encontrar alguém melhor. Ela explica que o namorado não é bem sucedido e que acredita que pode construir algo melhor com Olana. Olana pergunta se a questão é dinheiro, dizendo que não deveria ser. Ela afirma que o namorado não consegue pagar as contas e ele pergunta se esse é o motivo para considerá-lo. Ela confirma, ele a chama de interesseira. Ela nega, mas ele insiste que é exatamente isso. Olana diz que ficou claro que tudo se resume a dinheiro e que ele não gosta de interesseiras, afirmando que ela não é o tipo dele. Ele pede que ela saia do carro, mas ela resiste. Ele insiste educadamente para que ela saia e ela pergunta se ele realmente quer isso e ele confirma. Onair aborda um grupo de garotas elogiando-as por serem muito bonitas e tenta se apresentar. Misturando inglês e espanhol, uma das garotas responde que não é importante e que elas não falam inglês. Onair pergunta novamente se elas realmente não falam inglês e uma delas confirma. Ele então entende e deseja um ótimo dia a elas, comentando que elas não falam inglês e que ele deve seguir em frente.
As garotas decidem voltar ao ver Onair entrar em seu carro, porém em direções opostas, deixando Onair confuso. Ele pede a uma delas que dê a volta e, falando em espanhol, a garota de cabelo laranja sugere usar o Google Tradutor. Ele não entende e pergunta se a garota de branco fala algum inglês, mas ela nega e sugere novamente o uso do Google Tradutor. Ele pergunta se ela pode usar o tradutor e ela confirma. Onair pergunta se ela fala inglês e ela responde que mais ou menos, enquanto a garota de cabelo laranja diz que só fala espanhol. A garota de branco pergunta de onde ele é e ele responde que ela está falando inglês, apesar de ter dito que não falava. Ela admite que fala um pouco. Onair explica que é de Hawaii, mas acaba se mudando para Houston e tenta acessar o Google Tradutor. Ela comenta que não falou com ele no início porque ele era um estranho e havia a barreira do idioma. Onair pergunta por que ela está falando com ele agora, já que ele ainda é um estranho. Ela responde que gostaria de dar uma volta no carro dele. Onair pergunta o nome delas. A garota de cabelo laranja se chama Joseline e a de branco, Sofia. Ele se apresenta como Naya e diz que é um prazer conhecê-las. Em seguida, Sofia pergunta de onde ele é e ele diz que é de Cincinnati e que se mudou recentemente para Houston. Quando ele pergunta de onde elas são, elas respondem que são de Medellín, na Colômbia. Ele comenta que já esteve lá e adorou o lugar. Sofia pergunta se é verdade e ele confirma, explicando que foi para cuidar de alguns negócios. Onair pergunta se elas são amigas, mas Joseline o interrompe, dizendo que são namoradas. Ele pergunta se vieram juntas e elas confirmam. Ele pergunta a Joseline se ela gosta de homens e ela responde que não, mas depois diz que depende da situação. Ele entende e Sofia elogia o carro dele. Onair agradece e as convida para entrar no carro. Ele diz que elas já podem entrar, mas elas dizem que a porta não está abrindo. E ele pede para puxarem com mais força, mas elas continuam dizendo que não está abrindo. Onair então revela que a porta não abre porque elas são interesseiras e ele não pretende gastar dinheiro com elas. Nai se aproxima de uma garota e elogia a tatuagem dela, mencionando que ele também tem uma nas costas. Ele pergunta o nome dela e quando ela ri, questiona se está rindo dele, mas ela responde que não. Ele se apresenta como Nai e aí pergunta novamente o nome dela, mas ela diz que precisa ir. Ele pergunta para onde ela vai com tanta pressa e se pode conversar com ela por 2 minutos, mas ela recusa educadamente. Nai pergunta se ela tem namorado ou algo assim, e aí quando ela diz que não, ele comenta que não precisa ser tão rude. Ele explica que estava caminhando pelo bairro tentando fazer novas amizades, mas ela agradece e continua negando. Ele repete, não, muito obrigado, e quando ela confirma, deseja um ótimo dia para ela e comenta que parece que não faz o tipo dela, mas sugere que isso pode mudar. Enquanto ele se afasta, ela o chama e pergunta seu nome. Ele diz que não está conseguindo ouvir, então ela repete a pergunta. Ele questiona por que isso importa e ela pergunta por que não importaria. Nai diz que ela parecia não estar interessada antes e pergunta por que mudou de ideia agora. Ela diz que voltou para falar com ele, mas ele lembra que ela estava apressada e não quer fazê-la perder tempo. Ela insiste que não vai fazê-lo perder tempo e pergunta o que ela quer agora. Ela responde que quer saber o nome dele e ele pergunta por que o humor dela mudou tão rápido. Ela diz que pensou melhor e decidiu desacelerar. Ele pergunta de onde ela estava vindo e ela diz que da academia. Ele elogia as tatuagens dela novamente e brinca que está faltando o nome dele. Nai se apresenta como Nai e pergunta o nome dela. Ela responde que é Vi, mas ele quer saber o nome verdadeiro, ao que ela se recusa a dar. Ele comenta que não vai apertar a mão dela por causa dos germes e para evitar resfriados, e ela concorda. Nai insiste no verdadeiro nome dela, mas quando ela continua relutante, ele muda de assunto e pergunta sobre a tatuagem na perna dela. Ela diz que é de onde ela veio, mas depois esclarece que é o nome de uma música. Ele pergunta se doeu muito para fazer a tatuagem, ela diz que não. Ele então pergunta de onde ela é, e ela diz que é de Houston. Ele conta que é de Hawaii e se mudou para Houston há uma semana para ver o que a cidade oferece. Ela pergunta se o carro dele é alugado, mas ele diz que é dele, um de seus carros. Ela elogia o carro dizendo que combina com ele e ele agradece dizendo que escolheu a roupa esperando um dia tranquilo. Ele pergunta o que ela sugere fazer na cidade, considerando que ele é solteiro, e depois pergunta se ela tem namorado. Ela diz que não e que é solteira,
mas não sabe há quanto tempo, tendo perdido as contas. Ele pergunta se já se passaram anos. Ela diz que não, apenas alguns meses. Ele pergunta por que o relacionamento dela terminou e ela responde que é porque as pessoas gostam de brincar, mas ela não gosta de brincadeiras. Ele pergunta se ela é fiel e ela confirma, o que ele aprecia. Naya convida para dar uma volta, dizendo que gosta de ver, e ela pergunta se pode entrar no carro. Naya pede que a garota dê uma volta, dizendo que gosta do que vê, e ela pergunta se pode entrar no carro. Ele diz que está muito quente e deixa ela entrar, mas avisa que não quer perder tempo. Ela garante que também não gosta de perder tempo. Naya pergunta sobre os objetivos de vida dela e ela diz que quer encontrar alguém que banque e que pretende comprar uma casa. Ele avisa que se ela pensa em usá-lo para isso, está perdendo tempo, porque ele não é o tipo de cara que ela pensa. Deseja um bom dia para ela e ela responde que não deseja o mesmo, perguntando como abrir a porta. Ele explica que é só apertar um botão e deseja uma boa caminhada. Ela diz que não se importa e pede para ele devolver o carro alugado. Naya confirma que o carro não é alugado e deseja que ela aproveite a caminhada. Ela diz que vai aproveitar e ele concorda. Naya começa cumprimentando a garota e elogiando, dizendo que ela é incrível e que gostaria de conversar rapidamente. Ela responde, não, muito obrigado. E ele pergunta como assim, pedindo para ela esperar. Ela diz que está bem e ele concorda pedindo para ela esperar. Ele menciona que é novo na área e acha que ela é incrível. Quando ela pergunta o que ele acha incrível, ele responde que é a beleza dela e gostaria de conhecê-la melhor, mas ela diz que precisa ir embora. Ela também menciona que é casada, ao que Naya responde que não vê nenhum anel no dedo dela e em seguida deseja uma boa caminhada. Ele comenta que não sabe se pode acreditar nela e sugere que talvez ela seja uma mulher fiel. Depois de um tempo ele nota que ela está voltando e questiona se ela realmente é uma pessoa tão boa assim. Ela pergunta se o carro é dele e ele confirma. Ela elogia o carro e pergunta o nome dele, mas ele diz que não importa, já que ela é casada. Ela pergunta por que não importaria e ele responde que é porque ela disse que tem um marido. Ela argumenta que ele mesmo disse que ela não tem um anel no dedo, mas ele insiste que isso não importa porque ela se declarou casada. Ele diz que respeita isso e que vai seguir em frente. Ela explica que não falou com ele antes porque tudo aconteceu muito rápido e pede uma segunda chance. Ele pergunta se ela quer uma segunda chance e diz que não acredita em segundas chances. Ela insiste que acha que vale a pena, mas ele sugere que ela deveria respeitar o namorado dela e que ele não quer se meter nisso. Ela afirma que vale a pena e ele comenta que ela não parece valer a pena para o namorado dela. Ele pergunta se ela tem ou não um namorado e ela responde que ele não precisa se preocupar com isso. Ela admite que não é casada e que está apenas em um relacionamento passageiro, não algo sério. Naya questiona como isso não é algo sério se ela disse que era casada. Ela pede desculpa e diz que gostaria de recomeçar, mas ele diz que não precisa pedir desculpas e que se ela já está em um relacionamento, tudo bem. Ela insiste que quer recomeçar e ele pergunta para quê. Ela pergunta se ele não gostaria e ele pergunta novamente para que recomeçar, já que ela não está solteira e ele não gosta de compartilhar. Ela afirma que já ia terminar com o namorado porque não está dando certo. Ele pergunta se ela vai terminar por alguém que acabou de conhecer e ela diz que não é nada tão sério. Ele comenta que isso não foi o que ela fez parecer no começo. Ela explica que algumas oportunidades não podem ser perdidas e é por isso que quer conhecê-lo. Ele pergunta o nome dela e ela diz que é Naila. Ele pergunta o que ela pretende fazer com o namorado dela e se ela realmente quer conversar com ele. Ele quer ver se ela tem coragem de terminar agora com o namorado e pede para ela ser honesta sobre encontrar outra pessoa. Ela diz que não faz isso e que vai escrever para ele e o relacionamento não está funcionando e que precisa de um tempo. Naya diz que quer que ela diga a verdade e deixe claro que terminou porque não quer perder tempo. Ela concorda e manda mensagem dizendo que precisa de um tempo. Naya comenta que isso é muito louco, que ele vai sair do carro.
Ele pergunta novamente o nome dela e ela repete que é Naila. Ela pergunta se pode dar um abraço nele e ele concorda. Depois ele pergunta de onde ela é e ela diz que é da Filadélfia. Ele menciona que nunca esteve lá e ela pergunta se ele é de lá. Ele diz que é de Hawaii. Ele pergunta há quanto tempo ela está na área e ela diz que há 6 meses. Ele elogia as tatuagens dela e pergunta quantas ela tem. Ela diz que tem 9 e ele pergunta onde está o nome dele. Ela responde que pode tatuar depois. Naí então pergunta se ela pode dar uma volta e diz que gostou disso. Eles continuam conversando por um tempo e ele a convida para entrar no carro. Dentro do carro, ele menciona que há um problema. Ela estava disposta a trair o marido e isso não lhe inspira confiança. Ele diz que ela parece do tipo que trai com facilidade e pergunta como ele pode investir nela assim. Ela tenta se defender, dizendo que não é sempre assim, mas ele insiste que não tem como saber. Ela afirma que é fiel, mas ele não acredita. Ela diz que é fiel, mas ele diz que ela deixou claro que não é. Ele conclui que está procurando uma garota fiel e como ela não é, será melhor ela sair e aproveitar a caminhada.